Olá! Hoje eu resolvi vir bater um papo um pouquinho diferente, num formato diferente, um pouco mais informal, com você sobre Propofol. Na verdade, o objetivo da conversa de hoje é falar um pouco sobre a indução com Propofol, né? O que eu tenho feito, o que eu tenho visto, o que eu percebo nesses últimos anos aí de experiência na anestesia. Parece uma coisa tranquila, parece uma coisa que todo mundo faz, né, de uma forma ou de outra, mas acho que tem alguns detalhes que eu posso passar um pouquinho de experiência para você. Bom, a gente sabe que o Propofol é o anestésico geral praticamente de eleição que a gente usa hoje para indução anestésica. Não foi sempre assim, né? Quando eu me formei, isso tem já vai os seus 20 anos, nem tinha Propofol, a gente usava ou o tiopental para fazer indução, ou induzia na máscara com alotano, ou fazia uma indução mais ou menos aí com ketamina e xilazina, ketamina e midazolam. E o paciente, neste caso da ketamina e xilazina e ketamina e midazolam, ele até reclamava um pouco, porque você sabe bem que a ketamina não deixa o paciente perder o reflexo protetor, então era meio forçado a entrada da sonda traqueal, mas acabava aceitando. Às vezes a gente usava até a técnica que a gente usa hoje em felinos, né? Borrifar um pouquinho de lidocaína na aritenoide, e aí ele permitia a intubação. Com o passar do tempo e a introdução do Propofol na nossa rotina, isso facilitou muito, né? Então a gente deixou de usar o tiopental, que tinha lá os seus efeitos acumulativos, tinha algumas contraindicações para algumas técnicas, e o Propofol meio que tomou conta nesse processo de indução anestésica. Hoje a gente usa também ele como técnica de manutenção, mas acredito que a maioria das pessoas utilizem o Propofol como fármaco de indução. Então, o que mais eu observo é você preparar o seu paciente, e aí, vou repetir, você avaliar o seu paciente, saber por que ele vai ser anestesiado, qual o motivo que ele está lá, conhecer o seu paciente, avaliar ele clinicamente, estabelecer aí o seu protocolo anestésico, fazer uma MPA. É engraçado como eu tenho rodado e as pessoas, eu vou perguntando, né, mas e aí, o que você faz? Eu faço ketamina e xilazina, eu faço Propofol direto, mas e a MPA? Não, assunto para outros vídeos, mas eu bato nessa tecla. Examine o paciente, faça a MPA, prepare esse paciente para a indução e a manutenção da anestesia geral. Contando que você fez a MPA, ela obviamente ela vai pesar, na verdade ela vai pesar na consideração que você vai ter até na indução desse paciente. Se você vai ter que usar mais Propofol ou menos Propofol, depende do que você fez na medicação pré-anestésica. E eu já fiz muito, acho que eu já contei essa história algumas vezes, de que uma das primeiras vezes que eu fui trabalhar com Propofol e sozinho, eu não tinha um vídeo desse de alguém me orientando, me explicando, era livro e você perguntava para as pessoas, não tinha, as pós-graduações em anestésio estavam engatinhando, você aprendia meio na marra, perguntando aqui, perguntando ali. Fui fazer um tratamento periodontal, naquele tempo sozinho, anestesiava e fazia o procedimento, e aí induzia o paciente no Propofol. Esse paciente rapidamente ficou com a língua roxa, entrou em apneia, e eu fiquei desesperado na época. A sorte que eu tinha aparelho de anestesia inalatória, tinha ambu, e acabei intubando e ventilando e rezando para aquele paciente voltar, e ele voltou, e eu cancelei o procedimento de tão nervoso que eu fiquei. E depois vim saber que eu tinha provocado aquilo com uma indução, uma dose alta, em uma velocidade de indução rápida, e que isso acontece. Então esse é um dos primeiros pontos que eu queria falar, de que a indução com o Propofol, ela tem que tomar alguns cuidados, você tem que tomar alguns cuidados com isso.
você tem que respeitar a cinética do Propofol, o tempo de distribuição do Propofol. Uma vez que você calculou a dose do Propofol pelo peso do paciente, e aí a gente vai ter alguns adendos em relação a isso, mas vamos usar como referência isso. Se você praticamente não fez uma MPA, ou se você não preparou esse paciente, em linhas gerais, a dose de indução do Propofol é de 4 a 5 mg por quilo. Então você calcula os seus 4 ou 5 mg por quilo, você vai ter um volume, e o que eu fiz muito era dose-efeito. Então a gente ia aplicando o Propofol na veia, ia aplicando, até com que o paciente perdesse lá a consciência, chegasse no segundo plano de Guedel e eu conseguisse entubar, se é que esse era o objetivo do procedimento. Então você ia fazendo essa indução meio dose-efeito. Só que uma vez, quando você conhece o fármaco e você respeita o tempo de distribuição dele, então o Propofol, uma vez que você administra ele na veia, ele demora aproximadamente 30 segundos para distribuir até ele atingir o local de ação, que no caso é o córtex. E nós sabemos que o Propofol ele tem como mecanismo de ação, ele é GABAérgico. Então, ele atingindo o receptor GABA, ele ativa o receptor GABA, e o receptor GABA ele é um receptor iônico, né? Ele é um receptor que ele abre o seu canal de cloreto, e o cloreto, por ser um dos únicos íons com carga negativa, então ele faz o influxo de cloreto para dentro do sistema nervoso, e por ser negativo ele diminui a excitabilidade neuronal, e com isso a gente vai desligando esse paciente dose e efeito. Muito bem. Então, primeiro ponto, quando você for fazer a indução do Propofol, quando você faz um primeiro bolus, aguarde os 30 segundos para distribuição, para depois repetir um segundo, terceiro, quarto bolus. Para que você consiga trazer o teu paciente até o ponto da anestesia que você quer, ou se é só para indução, ou se é para indução e manutenção. E aí, os estudos com o Propofol, então, só voltando, o que provavelmente já deve ter acontecido com você, porque já aconteceu comigo bastante, é naquela ânsia de não esperar um tempo maior e você caprichar um pouquinho mais no bolus. E aí esse paciente rapidamente ele deprime, ele entra em apneia e ele faz uma cianose. E você percebe que é uma cianose muito evidente, mas na língua, né? A língua fica bem arroxeada. E se você entubar esse paciente e ventilar ele, rapidamente a língua volta a ficar rósea, apesar dele se manter em apneia. E aí eu já falei com vocês sobre a apneia, sobre esse processo da apneia, como é que a gente pode fazer, mesmo não tendo um ventilador mecânico. Tem videozinho meu falando sobre isso. Bom, para que isso não aconteça, além de você tomar um pouco de cuidado no volume de Propofol que você administra, a gente deve tomar mais cuidado ainda no tempo que você leva para fazer essa indução anestésica. Conhecendo a cinética do Propofol, hoje nós sabemos que esse tempo de distribuição do Propofol, até ele atingir o target plasmático dele, ou seja, a concentração plasmática ideal, o recomendado é que você calcule a dose do Propofol. Então você vai ter um volume de Propofol calculado, aí, como eu disse, depende do que você fez ou não de pré-medicação, ou de adjuvante com o Propofol. E aí você pega esse volume e você vai administrar esse volume, por razões óbvias pela via intravenosa, num tempo de 2 minutos. Não mais rápido do que isso. Então, esse target do Propofol deve ser respeitado. 2 minutos de indução anestésica é o que ele geralmente leva de tempo a ele sair de um platô zero até entrar na faixa terapêutica e você atingir uma concentração plasmática no V1, né, no primeiro compartimento, para que ele faça o efeito de sedação inicialmente e depois anestesia geral, e atingindo aí o plano anestésico que você deseja. Geralmente a gente chega com Propofol até o segundo plano, em cães, quando ele permite a intubação, em gatos também,
né? Porque a gente sabe que gatos vai perder o reflexo traqueal entre terceiro e quarto plano, o que é muito profundo, então a gente para no segundo, dá uma enganadinha no gato, joga uma lido na aritenoide, entuba ele e mantém esse paciente. Então, primeira dica que eu passo para você, calcule o volume de Propofol e esse volume de Propofol distribua ele em pequenos bolos durante 2 minutos, tá? Na prática, eu distribuo ele em 4 partes, a cada 30 segundos, já que o tempo de distribuição do Propofol é de 30 segundos. Então eu pego lá, vamos supor, calculei o volume de Propofol, deu 4 ml. Então eu faço mais ou menos 1 ml a cada 30 segundos. Bom, lembrando que uma vez que você inicia o processo de indução com Propofol, você vai passar pelo primeiro estágio, pelo segundo estágio, que é aquele estágio de excitabilidade, que é a função da MPA coibir ou inibir. Então, mais uma vez, a importância da MPA. Então, você pode ter uma leve agitação do paciente até que ele entre num plano, até que ele entre no terceiro estágio, e aí sim, primeiro plano, segundo plano, para ali, né? E aí você entuba esse paciente e mantém ele ou com a inalatória ou com o próprio Propofol. Fiz isso muitas vezes, N vezes, né? Eu acho, não consigo contar quantas vezes eu já induzi um paciente com Propofol e quantas ações eu já vi, né? Pacientes que eu tive que fazer volumes a mais, pacientes que eu fiz volumes bem abaixo do calculado. E por que isso? Porque depende também do metabolismo e da distribuição desse paciente. Primeiro ponto que isso pode acontecer é a gente entender de que o Propofol ele vai se ligar em aproximadamente 98% à proteína plasmática, mas não a qualquer proteína. Ele geralmente se liga à albumina. 98% do Propofol se liga à albumina. Ou seja, apenas 2% do Propofol na fase livre é que vai fazer o efeito anestésico que a gente observa no paciente. Com isso, eu posso ter um paciente, por exemplo, com hipoalbuminemia, tá? com pouca albumina no sangue. Isso vai fazer com que eu tenha uma fração maior de Propofol livre, então provavelmente o volume de Propofol que você vai administrar ele vai ser menor do que aquele efetivamente calculado, matematicamente calculado. Como eu posso ter o inverso, né? Um paciente com hiperalbuminemia, muita proteína no sangue, e aí então eu vou ter muita proteína para o Propofol se ligar demais e vai ter pouca fração livre do Propofol. Então provavelmente eu vou ter que administrar um volume maior de Propofol nesse paciente. Sem contar as associações que são possíveis ser feitas com o Propofol na indução. Bom, eu já falei N vezes sobre a MPA com vocês. A importância da MPA e o quanto ela favorece então o baixo volume de indução com Propofol ou mesmo de inalatória. Então façam uma boa MPA. Mas ali na hora, o que geralmente nós utilizamos em associação com Propofol? O que na rotina eu, Rafael, utilizo? Eu gosto muito, eu ia falar eu sou um fã, mas eu gosto bastante da associação do Propofol com ketamina. Gosto bastante. A ketamina, apesar de ser um anestésico dissociativo, ela tem uma fase, numa microdose, que tem um efeito de bloqueio do receptor NMDA. Isso confere analgesia e confere uma potencialização do anestésico geral, no caso o Propofol. Então a microdose que eu utilizo é de 1 a 2 mg por quilo de ketamina associado a 2 mg por quilo de Propofol. Então eu reduzi daqueles 4, 5 dele sem nenhum fármaco para mais ou menos 2 mg por quilo de Propofol associado a 1 a 2 mg por quilo de ketamina. Na verdade, geralmente eu uso 1 mg por quilo de ketamina. Junto ou separado? Eu já fiz separado, e aí, por razões óbvias, faça primeiro a ketamina intravenoso, e depois você faz o Propofol mais lentinho, e aí dose efeito. Tá? Espera-se com que ele induza, com que ele entre em plano, num volume bem reduzido. E já fiz junto, colocar a ketamina junto com o Propofol. Qual é o problema? Nenhum, né? Na verdade, você vai misturar o Propofol com ketamina na mesma seringa. Na minha experiência, geralmente eu não administro todo o volume que eu calculei nessas doses que eu estou falando para você. Então, teoricamente, eu usei menos Propofol, mas eu também usei menos ketamina.
e aí o restante eu tive que descartar porque eu não usei. Então, pode fazer das duas maneiras o que você se sentir melhor. Para o paciente em si, obviamente, se você usar a ketamina intravenosa antes, você vai estar administrando o volume total, na dose total do paciente, beneficiando sim esse mecanismo de inibição da NMDA, e depois você vai estar entrando com o Propofol com ele sozinho. E se eventualmente sobrar Propofol na seringa, você pode reutilizar nesse próprio paciente também numa outra ocasião, que eu já vou falar dessas outras ocasiões com Propofol. Outra associação que eu gosto bastante é a Propofol com benzodiazepínico, especificamente o midazolam. O Propofol com o diazepam, eles não conversam. O diazepam é muito lipossolúvel, ele não se mistura com o Propofol. O midazolam, por ser mais hidrossolúvel, ele se dilui ali junto com o Propofol. Então, da mesma forma, você pode fazer, se achar conveniente, o midazolam primeiro. A dose que eu utilizo, 0,3 mg/kg de midazolam, é uma dose mais ou menos padrão que eu utilizo, 0,3 mg/kg intravenoso, lentinho. Depois você entra com o Propofol logo em seguida. Particularmente, eu gosto de colocar os dois juntos. Tá, então eu puxo 2 mg/kg de Propofol com 0,3 mg/kg de midazolam na mesma seringa, vou ali lentinho, respeitando os 2 minutos de indução e até que meu paciente chegue no plano que eu quero. Fica bem interessante, bem interessante. Dá para utilizar, por exemplo, Propofol e fentanil, dá para fazer também, pode fazer. E aí eu prefiro fazer separado, eu prefiro o fentanil de bolus inicial, 2,5 mg/kg de fentanil, e depois o 2 mg/kg de Propofol na veia, lentinho, devagar, sem problema algum, até chegar no plano que você quer. Então isso fica bem gostoso, bem interessante de você perceber. O que eu tenho feito ultimamente, que muda um pouco disso que eu estou conversando com você, eu tenho feito a indução do Propofol na bomba. Como eu tenho bombas de seringa, eu tenho feito a indução do Propofol na bomba. E é interessante porque, primeiro, eu elimino uma seringa, um processo de indução, eu já uso a própria seringa da bomba, que já está lá, e calculo o Propofol de indução nesse período de 2 minutos. E aí, a gente que trabalha com TIVA, a gente utiliza essa técnica para poder desenvolver aí até... Meu cachorrinho tá latindo. Depois eu corto. Espera um pouquinho. Então eu tenho usado a bomba de infusão como um recurso técnico que tem me ajudado bastante, principalmente para eu colocar de uma forma contínua, já que está na bomba, o volume de Propofol pelo tempo. Então eu calculo sim o volume do Propofol que eu vou administrar, ele é calculado, mas como ele está ali na bomba, eu puxo mais porque se eu for para uma ativa, eu vou usar o mesmo Propofol de manutenção. Mas eu sei mais ou menos o volume que vai ser administrado. Então eu coloco o Propofol na bomba, programo essa bomba para uma velocidade, para que ele injete o Propofol num período de 2 minutos, e eu uso, e aí como a gente trabalha com TIVA, a gente usa uma outra técnica que é usar o tempo entre o início da administração até a hora que o paciente entra em plano, eu uso esse tempo, um cálculo rápido que nós fazemos, para saber até qual vai ser minha taxa de manutenção de Propofol. E ela funciona muito bem como referência inicial, e aí a minha bomba trabalha em miligrama quilo-hora ou micrograma quilo-hora de manutenção, e eu consigo manter esse meu paciente já com o mesmo Propofol que estava ali de indução. Eu só mudo a configuração da bomba e coloco ele na minha manutenção, e aí depois obviamente eu vou respeitar a distribuição tricompartimental do Propofol, primeiro compartimento, segundo compartimento, terceiro compartimento, e aí reduzindo gradativamente em tempos pré-determinados, mais pela leitura do plano anestésico do meu paciente, a redução da dose para manutenção do paciente. Até que eu chegue numa dose praticamente mínima de manutenção, e aí eu consigo, assim que termina o procedimento, assim que termina o ato cirúrgico, eu desligo a bomba
e rapidamente esse meu paciente, como ele está numa taxa mínima de manutenção, ele finaliza a sua metabolização e tem um despertar rápido, tranquilo, obviamente com todo o preparo do transanestésico. Estou falando de analgesia, de infusões de analgésicos, de bloqueios locais. Isso tudo favorece o consumo muito baixo do Propofol. Então, isso facilita muito mesmo cães ou gatos, né? A velha pergunta, pode fazer TIV em gato? Pode, tem técnica para isso. Fiz hoje. Hoje foram 3 pacientes, uma piva, 2 tivas, dentro dessas 2 tivas um gato, e recuperação rápida. É só questão de técnica mesmo, e o respeito, obviamente, do paciente com a técnica, né? A gente sabe que o Propofol, como ele é feito a infusão continuamente, ele vai ser metabolizado no fígado, vai ser excretado pelo rim. A metabolização hepática é pela fase 2, por conjugação de ácido glicurônico. Então, uma função hepática boa, né? Isso favorece essa metabolização, e aí a história do gato que tem déficit de ácido glicurônico para poder metabolizar, então a gente consegue fazer isso com redução maior ainda das doses de manutenção em felinos, e a gente tem tido excelentes resultados. Então, o que eu tenho mais feito hoje são as induções na bomba. Isso me dá uma qualidade de fazer o paciente de acordar até chegar no plano anestésico ideal dele, e depois colocar na manutenção. Ele vai caindo devagarzinho, diferente um pouquinho dos bolos na mão. A não ser que você seja bem criterioso e vá devagarzinho na mão, também você vai conseguir esse tipo de objetivo ou de plano. Então, tomar só um pouquinho de cuidado nesse aspecto. Tirando isso, toca a tua anestesia, pode chegar ali na indução anestésica, intuba, mantém no seu anestésico inalatório. Hoje em dia a gente quase não vê mais alutano, mas mantém no ISO, mantém no Sevo. E se for para ativa, coloca lá no seu Propofolzinho, nas bombas, e segue a tua anestesia, e você vai ver que você vai ter um plano anestésico muito, muito estável, obviamente associado aí com as outras técnicas. Tudo bem? Então, se você curtiu essas dicas aí de indução de Propofol, utilize ela, me conta se você está usando, se realmente funcionou. Se não funcionou, eu tento acertar alguma coisa, mas para mim funciona. Então, se ficar legal, conta aqui pra gente, vai seguindo meus vídeos e a gente se encontra mais pra frente. Um grande abraço.